Muito bem, meus queridos irmãos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça desse Deus maravilhoso. Muito bom dia, uma ótima madrugada para você de quarta-feira. Hoje é 27, né? Estamos nos aproximando aqui do final do mês de agosto. Como passa rápido, né? Já estamos em agosto e em janeiro nós teremos o nosso encontro presencial da Madrugada com Deus ali em Ilhéus, em Acuípe. Você que ainda não fez a sua inscrição, ainda tem vaga, viu? Ainda tem espaço para mais algumas pessoas que queiram participar deste encontro presencial da Madrugada com Deus, quinta temporada da Madrugada com Deus. Você já conhece, né? O primeiro foi ali no sítio Manaí, em Monte Gordo, depois fomos para Natal, Rio Grande do Norte, Parnamirim, depois fomos para Chapada Diamantina, depois estivemos ali em Barra do Jacuípe, naquele lugar ali bacana. E agora em Ilhéus estaremos, em janeiro estaremos em Ilhéus, na praia do Acuípe. É uma alegria estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês o nosso orador desta madrugada, Pastor Felipe. Pastor Felipe, fique à vontade, o áudio está aberto. Dá um bom dia para esse povo, pastor. Bom dia, amigos, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês, poder participar aí nesta madrugada, né, convite de Mário. Eu fico feliz aí de ver homens, mulheres de Deus orando, buscando a Deus. Isso é algo assim que pouco acontece hoje, né, no nosso meio, infelizmente. Nesse Mas horário então, louvado hein, seja pastor? Deus. Nesse horário então, hein? Exatamente. Mas quem é o pastor Felipe? De onde veio? Onde está? O que faz? Então, amigo, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro, na capital mesmo. Ali em Laranjeiras, né? Morei sempre ali na região de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, mas vim para a Bahia ainda adolescente, entre 9 e 10 anos de idade, vim para a Bahia. Meu pai veio para cá a trabalho, e aí desde então fiquei na Bahia, né? Em Salvador, propriamente dito. Então sou mais soteropolitano do que propriamente carioca, né? E ali, Papai do Céu me deu a oportunidade de cursar Direito, né, em Salvador, mas acabei depois indo para o mundo, assim, sendo empresário, né? Me tornei empresário em Salvador e desde pequeno adventista, ali não nascemos no lar adventista, mas a partir dos 10 anos, quando viemos para Salvador, nos tornamos adventista, a família toda. Meu pai estava afastado quando conheceu minha mãe, mas quando retornamos para Salvador, meu pai volta para a igreja, minha mãe se batiza e eu e meu irmão nos batizamos. Enfim, depois ali de uns 10 anos sendo empresário, Deus me chama para poder fazer teologia, né? E aí eu começo a me questionar, rapaz, mas por que agora? Né? Já tinha ali, estava casado, não tínhamos filhos ainda, mas aí Deus me chamou, fui para o seminário adventista aqui da Bahia, em Cachoeira, e aí fiz teologia, e Papai do Céu me deu aí a oportunidade de começar a pastorear aqui em Salvador primeiro, e agora eu estou pastoreando aqui em Camaçari, né? Pastor aqui da região de Mário, é um dos nossos líderes aqui. Mário faz parte aí do distrito ao qual eu tenho pastoreado, né? E eu estou hoje em Camaçari, Bahia, no distrito da Gleba A, né? E Papai do Céu tem cuidado muito aqui do nosso distrito, das ações, das atividades. Então, hoje estou aqui em Camaçari, né? Atuando como pastor distrital. Uma maravilha, pastor. Pastor Felipe gosta de chamar de diga amigo, amigo, amigo. Amém. É uma alegria tê-lo aqui, pastor. Seja muito bem-vindo, viu? Já já o senhor ficará com a palavra. Essa foi a apresentação do nosso pastor, o orador dessa madrugada. Agradecemos a sua presença. Obrigado por aceitar o convite, esse desafio, né, de estar aqui às madrugadas conosco. É a primeira de muitas, viu, pastor? Se prepare, nós vamos estar explorando aí a sua pessoa de vez em quando. Um abraço, pastor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem, queridos. Nós vamos convidar alguém para estar conosco em oração nesse momento. Para tal, eu quero convidar aqui a minha irmã Ildete. Ildete, bom dia. Abra seu áudio aí, Ildete. Diga quem é Ildete. Você fala de onde, Ildete? Pode abrir seu áudio.
Toca aí no microfone, ó, e você vai abrir. Isso. Bom dia, Ildete. Bom dia. Você Bom fala dia. de onde, Ildete? Eu sou de São Paulo, São Bernardo do Campo. Tá frio aí, é? Tá frio? É uma alegria tê-la aqui conosco, Ildete. Seja muito bem-vinda, viu? Amém, amém. Obrigada. Eu É um quero prazer, convidar. Pois não. é um prazer estar aqui. Prazer nosso. Deus abençoe ricamente. Eu quero convidar você para nos apresentar a Deus em oração nesse momento, iniciando a nossa jornada de hoje, pode ser? Amém. Sim. Fique à vontade. Querido Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Louvamos e adoramos o Senhor como irmãos aqui nesse momento e te agradecemos pelo privilégio de poder nos achegar à tua presença. Muito obrigada, Senhor. Pedimos ao Senhor também que nos conduza nesse momento através do Santo Espírito, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para receber os ensinos que o Senhor tem para nós hoje. E que essa palavra, Senhor, fique gravada em nós e que faça diferença em nossa vida e que também transborde para alcançar outras pessoas que ainda não te conhecem. Perdoa os nossos pecados, ser com o irmão Mário que conduz esses momentos, ser também com cada um de nós que assiste, com a família de cada um, com aqueles por quem oramos para que também estejam aqui, que também estejam aos teus pés, e com o pastor Felipe, que vai ser o instrumento do Senhor para compartilhar a tua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha querida irmã Ildete. Deus é contigo. Deus te abençoe ricamente ao longo deste dia, viu? Amém. Amém. Continue firme. Aquele que vem virá não vai demorar, tá bom? Amém. Amém. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Vamos louvar o Senhor. Se você souber e quiser cantar, pode cantar, tá bom? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Juntos, eu e você. Vamos lá. Cadê? Aqui. Vamos ouvir o Senhor através dessa linda canção. Quando nasce o sol, abro os olhos e penso é bom, Deus é bom. No calor da manhã, cada passo que eu der, Deus é bom, é bom. A cada vez que eu respiro, eu quero dizer grato sou. Quando a noite chegar e a lua brilhar, Deus é bom. Quando saio na rua e perigos me cercam, eu sei, Deus é bom. E ao cair alguém vem e me estende a mão, sei que Deus é bom. A cada vez que eu respiro, eu quero dizer grato sou. Mas que tudo é saber que me amas porque és tão bom. Como agradecer-te, que posso fazer, o que posso dar-te, tão pobre sou e és um rei. Então eu cantarei pra ti uma canção de amor. Eu sou muito grato por guardar minha vida em tuas mãos.
estou, penso, é bom, Deus é bom. Quando a chuva parece nunca mais ter fim, creio, Deus é bom. A cada vez que eu respiro, eu quero dizer grato sou. Mesmo na tempestade está tudo bem. Deus é bom, Deus é bom. Como agradecer-te, que posso fazer, o que posso dar-te. Tão pobre sou e és um rei. Deus é bom, então eu cantarei pra ti uma canção de amor. Eu sou muito grato por guardar minha vida em tuas mãos. Então eu cantarei pra ti uma canção de amor. Eu sou muito grato por guardar minha vida em tuas mãos, por guardar minha vida em tuas mãos. Louvado seja Deus, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Esse é o Deus que nós servimos. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui o meu querido amigo e irmão Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Abra seu áudio aí, amigo. Boa madruga para todos. Olha aí. Você tá bem, negão? Paz de Deus. Você tá bem, né? Melhor do que mereço. Não pode mais chamar ninguém de negão, não, que é processo. Não me processe, não, viu, negão? Eu vou lhe processar. Vou lhe processar. Viu? É uma alegria tê-lo aqui, Márcio. Seja bem-vindo. Estamos juntos. Quero convidar minha irmã Elisama, lá de Itaquara. Itaquara é esse mesmo nome? Uhum. Bom Itaquara, dia. Bahia. Itaquara, Bahia. Muito bom dia, Elisama. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigado. É uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Alegria é toda minha. Quero convidar também meu irmão, cadê ele aqui? Irmão Pedro. Eu vi o irmão Pedro aqui. Tem Pedro Barbosa e tem Pedro Menezes. Irmão Pedro Menezes, abra seu áudio, meu querido irmão. Pode abrir, tá liberado seu áudio, irmão Pedro. Pronto. Pronto, Bom dia, irmão tá Pedro. liberado. Bom dia, irmão Mário. É um prazer Prazer nosso estar tê-lo na aqui sua conosco. presença, Gostei na da sua presença dessa camisa. família. Gostei da sua A camisa, irmão. camisa é a mesma, da sua. Olha aí que camisa linda, hein? Trombeta, Só de trombetas. camisa da trombeta. Lembra onde foi esse encontro, irmão Pedro? Como? Lembra onde foi esse encontro da trombeta, o som de trombetas? Foi na Chapada? Chapada Diamantina. Irmã Lúcia, um abraço carinhoso. Deus te abençoe, minha irmã. Você, amor. Não sei o que ele falou. Um Bom dia, abraço. amor. Um abraço, um abraço. Muito bem, meus queridos irmãos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Márcio, você aí clama, pede ao Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo para esse povo, para a igreja dele de um modo geral, né? A promessa da chuva cirúrgica, que seja derramada na vida do povo de Deus em todo lugar. Onde tiver alguém clamando ao Senhor pelo Espírito Santo, que essa promessa alcance e seja derramada. Elisama, interceda pelos pedidos do varal que ali se encontram. São muitos os pedidos ali, muitos já atendidos, outros esperando resposta. E o nosso irmão Pedro, lá do Rio Grande do Norte, interceda, irmão. Nós temos muitos irmãos aqui do grupo e outros lugares também que estão passando por essa crise de depressão. Muitos irmãos. Eu recebi uma mensagem, aproveita a oportunidade, irmãos, orem pela nossa irmã Ana.
Ferreira, filha da nossa irmã Maria Dulce. A irmã Ana Dulce Ferreira. que quebrou o fêmur, mas já está bem, fez o processo cirúrgico. A filha dela está envolvida num momento muito sério de depressão muito forte. Então, irmão Pedro, interceda por essas pessoas que estão depressivas nesse momento. E inclua aí o nome da nossa irmã Ana Ferreira. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fiquem à vontade. Querido Deus e poderoso Pai, Senhor, mais uma madrugada nos achegamos ao Senhor, te pedindo, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados, que é a única coisa que pode fazer separação entre nós e o Senhor. E na certeza, Deus, do perdão dos pecados, nos achegamos perante o teu trono, Senhor, para implorar-te, para suplicar, Senhor, a unção do teu Espírito, como o Senhor prometeu para os últimos dias, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Pai. Tu prometeste que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, sobre todos, Senhor. Essa foi a sua promessa. E nós estamos reclamando ela, Senhor, em nossos dias, Pai, para que nos encha deste poder tão intenso e nos acheguemos ao Senhor, Pai, que os nossos corações estejam abertos e preparados para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Capacita-nos, Senhor, a terminar esta obra que o Senhor nos confiou aqui na terra, Senhor. Temos consciência de que sozinhos não conseguiremos nada, mas o Senhor nos usando, Pai, se manifestará um poder tão imenso, Pai, que essa terra nunca viu, Senhor. Portanto, Deus, nós imploramos, Pai, esta bênção sobre toda a carne, como o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Deus, querido Pai, continuando ainda na tua presença, gratos estamos, Senhor, por mais um despertar nesta manhã, Senhor, do quarto dia da semana. Muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu prometeu e tu sempre está nos otorgando, Senhor. Neste momento, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, todos os pedidos que estão ali no varal, Senhor. Muitos pedidos já foram respondidos, Senhor. Outros, Senhor, estamos esperando, Senhor. Mas tua palavra diz que o silêncio de Deus é nossa paciência. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, de cada pedido, de cada necessidade, Senhor, que ali se encontra, Senhor. Muitas pessoas estão, Senhor, desenganadas, muitas pessoas estão, Senhor, aflitas, muitas pessoas estão, Senhor, clamando, meu Pai, por socorro, Senhor. Atende nossos pedidos, Senhor, inclusive o meu, Senhor. Entrego nas tuas mãos, Senhor, porque só tu podes, Senhor, resolver e dar a cabo, Senhor, e resolver tudo, Senhor, para nós, Senhor. Nós temos um Deus a qual nós temos que confiar, Senhor. Então, estamos aqui, Senhor, nesse momento de joelhos, Senhor, agradecida e te pedindo, Senhor, que responda a nossa necessidade conforme, Senhor, o teu querer, Senhor. Sabemos que o teu querer não é o nosso, Senhor, nem o nosso é o teu. Então, Senhor, nós, nesse momento, entrego todos as tuas mãos, Senhor. Cada um que estamos aqui, Senhor, cada suas dificuldades, seus problemas, enfim, Senhor, nos ajuda, Senhor. Abençoa todos os nossos pastores, todas as suas famílias, aonde tiver, Senhor, um pastor nesse momento, Senhor, vá ali guardando, protegendo, dando paz, saúde e tranquilidade, Senhor, e mais sabedoria, e mais Espírito Santo, Senhor, nas suas vidas, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, abençoa essa equipe da Madrugada com Deus, com o irmão Magro e todos eles, Senhor, que estão ali nos ajudando. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos, nosso maravilhoso Deus e Pai, na tua divina e augusta presença. Aqui estamos, teus filhos da madrugada, Senhor, colocando no teu altar as nossas preocupações, ansiedade. Senhor, a doença do século, Senhor, tem atingido um grande número de teus filhos da madrugada, Senhor. Aqui está a irmã Ana Ferreira com depressão. Estende a tua graça, a tua misericórdia. Tu és o nosso grande médico. Ó Deus, conforta esta alma que clama por auxílio.
Toca, Senhor, a sua mente, para que ela tenha calma, a paz, a tranquilidade, que ela busque o Senhor de todo o coração e receba a paz que Jesus Cristo oferece, e que ela tenha a calma necessária, a tranquilidade, para que teu nome seja honrado, para que a alegria volte à sua vida e da sua família, e para que todos nós, seus irmãos, tenhamos também esta graça de saber que está tudo bem com a irmã Ana Ferreira. Conforta, Senhor, e atende aos demais, Senhor, que estão envolvidos com este problema, este desafio do século XXI. A ansiedade, a preocupação, a correria, a luta pela sobrevivência tem causado, Senhor, esta inquietude na maioria da população e de teus filhos também. Pai, estende a tua graça, a tua misericórdia. Desta bênção que imploramos, rogamos humildemente, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão Pedro. Um abraço carinhoso aos nossos irmãos aí de Natal. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu irmão Márcio Azevedo. Obrigado, minha irmã Elisama. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, agora nós teremos a oportunidade da sala simultânea. Você sabe, você terá um tempo para estar com alguém em uma sala simultânea em oração. A partir desse momento, vamos estar liberando as salas simultâneas. Aproveite, viu? Muito bem, queridos, voltamos para a sala principal. Espero que você tenha aproveitado aí esses momentos. Não foram 10 minutos total, mas um tempo suficiente para que você pudesse orar. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E nesse momento eu quero passar para o pastor Felipe, orador dessa madrugada. A palavra, pastor Felipe, mais uma vez está em tuas mãos. Seja muito bem-vindo. Esse grupo aqui da madrugada eu recebo com muita alegria, pastor. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo use-o de forma poderosa, como sempre tem usado. E conosco também, pastor Felipe, está aqui o nosso pastor Robson Lopes, lá em Nordestina. Pastor Robson, pastor Felipe, Deus abençoe ricamente todos vocês. Pastor, é com o senhor a partir desse momento, viu? Ok, obrigado. Bom dia a todos. Olá, pastor Robson, vi aí também saudando o grupo. Pastor Robson, seja aí também bem-vindo. Prazer conhecê-lo aí, pelo menos virtualmente. Ok, amigo. Você é pastor da minha igreja, da Gleba, não é? Então, já fui membro da igreja aí. Inclusive, a minha carta de recomendação para a faculdade de teologia saiu Olha daí aí, da Gleba, né? Fui membro da que igreja aí, bênção, né? que Bênção. bênção. Uma alegria, pastor. Deus te abençoe. Amém. Amigos, prazer também. Já me apresentei assim rapidamente, mas alguns não tinham chegado, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro e vim para Salvador ainda adolescente. E Deus me deu a oportunidade aí de cursar a primeira graduação ali, Direito, né? Cursei Direito. E depois Deus me deu a oportunidade de ser empresário aqui em Salvador, participava da Federação dos Empreendedores, era um dos conselheiros. E aí foi quando o Papai do Céu me chamou para o seminário, já com 30 anos de idade. Eu falei, meu Deus, para que você está me chamando? O senhor deve estar enganado. E eu questionava a Deus, né? Porque ir para o seminário, fazer teologia, eu já estava ali com minha vida organizada aos meus olhos, né? Meu apartamento, minha esposa, não tinha filho ainda. Hoje a gente já tem um filhinho, né? O Daniel. Mas, enfim, e aí Deus me chamou, eu fui. E hoje estou aqui em Camaçari, né? Comecei em Salvador, sendo pastor lá em Salvador, ali na região do bairro da Paz, que a gente até brinca de paz, não tem muito, mas começamos ali e logo na sequência o Papai do Céu me chamou aqui para Camaçari, para o distrito da Gleba, onde a gente já está aqui há 1 ano e 8 meses, né? Chegamos ano passado. Mas, amigos, muito bom estar aqui com vocês. Vocês conhecem aquele texto da serva do Senhor Ellen White, que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, né? Precisamos orar, precisamos buscar mais a Deus, e a serva do Senhor diz que buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação, né? E há necessidade disso ser há uma necessidade de um esforço diligente. Não porque Deus não queira nos abençoar, mas sim porque nós não estamos preparados para recebê-lo, né? Enfim, que Deus possa nos abençoar. Louvado seja Deus, porque temos homens e mulheres
que buscam o Espírito Santo logo nas primeiras horas da manhã. Fico feliz de poder estar aqui com vocês, participando desse momento. Amigos, eu estava pensando no que poderíamos compartilhar e separei aqui um texto na carta de Paulo a Timóteo, né? Mas me permita antes a gente lembrar algumas coisas, né? Nós estamos vivendo os últimos momentos do planeta Terra. Isso é muito claro porque percebemos a natureza clamando a volta de Jesus. Você olha ao seu entorno, você percebe, parece um clamor da natureza, com os efeitos aí de superaquecimento, desmatamento, a questão da poluição, você sente a natureza clamando a volta de Jesus, né? Nós estamos a um passo do momento mais aguardado por todos aqueles que amam a Jesus, que é poder encontrá-lo, né? Que é poder estar com ele, né? Quando olhamos ao nosso redor, a gente vê os noticiários mostrando só fome, corrupção, criminalidade, guerra, e a gente vê um mundo cada vez mais emergido no pecado, né? E o cenário atual parece não ser assim tão favorável para cristãos que decidem viver pela fé, né? E parece que é impossível agradar o Senhor, até porque Hebreus 11, verso 6 diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Então, esse cenário atual parece não ser tão favorável para nós cristãos, né? Dentre os diversos desafios aí que eu comentei, de fome, guerra, violência, a gente tem um chamado feito por Deus, né, que está lá em Mateus 28, que você conhece a grande comissão, ide por todo mundo, pregando, ensinando, batizando, enfim, você tem esse chamado de Deus. E olhando para todo esse cenário difícil, a gente ainda tem a secularização, o relativismo e uma sociedade cada vez mais doente emocionalmente. Até oramos aí em algum momento agora pela manhã, o irmão Mário propôs de orarmos por pessoas que estão com doenças emocionais, né? Então, quando olhamos todos esses desafios, parece que não é favorável para nós, né? As doenças emocionais, eu ouvi de uma psicóloga na pós-graduação que eu estou fazendo de psicologia e religião, aonde ela disse que somos a geração mais fraca de toda a história da humanidade. É uma geração que tem encontrado muitas dificuldades para poder avançar, apesar de que somos também a geração com a maior tecnologia do mundo, de toda a história da humanidade. Mas, enfim, no primeiro momento parece até meio difícil de digerir essa frase, que somos a geração fraca. Mas ao olharmos para trás e como a sociedade ela foi civilizando, crescendo, realmente a gente tem uma sociedade hoje muito doente e temos transformado, às vezes, também defeito de caráter, o que Ellen White, o que a Bíblia diz que é um defeito de caráter, muitas vezes em doença. Isso eu não estou tirando a necessidade de buscarmos psicólogos, psiquiatras, para cuidar da saúde emocional. Mas temos transformado algumas coisas que é um defeito de caráter, que é um pecado acariciado em doença. Mas, enfim, essa missão parece que não está fácil. Quando colocamos o relativismo, que defende o conceito onde não tem uma verdade absoluta, aí que parece ficar tudo pior. Porque você vive dentro de uma geração que não tem mais uma verdade absoluta, aonde nós cristãos que aceitamos a Cristo em algum momento da nossa história, a gente entende que a Bíblia é uma verdade absoluta, tem que ser a nossa regra de fé e prática. Aí talvez como embaixador do reino de Deus, a gente pense assim, não tem jeito, estamos perdidos. Mas a segunda carta de Timóteo, que foi escrita por Paulo, ela é uma carta muito pessoal, né? E mostra um cuidado pastoral de Paulo, mesmo estando ali no momento emocionalmente fragilizado, estando nos últimos momentos de sua vida, preso, com dificuldade, doente, com cicatrizes, marcas que ele levou, porque dedicou a sua vida a um evangelho. E aí, Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo para que ele não perdesse a fé, conforme o seu próprio relato lá em Gálatas 2:20, aonde o próprio Paulo vai afirmar, né, que não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, né? Enfim, mas ele escreve essa carta lá, e aí se você quiser acompanhar, 2 Timóteo,
no capítulo 4. Timóteo, ele era muito novo, ele era tímido, mas ele estava à frente de uma grande igreja, a igreja de Éfeso, na capital da Ásia Menor. Assim como nos tempos de hoje, Timóteo enfrentava um grande desafio, que era continuar apresentando o evangelho para um evangelho urgente, necessário, né, eterno, mas para um povo que cada vez mais se afastava dos princípios de Deus, né? Cada vez mais as pessoas estavam sendo enganadas e buscavam as suas próprias vontades, né? E aí Paulo escreve essa carta aí a Timóteo com conselhos, exortação, que ultrapassa os limites temporais. Não fica apenas para Timóteo, né? Essa carta chega para nós e é para pessoas que vivem o tempo do fim. Afinal, apesar de contas, que se eu te perguntar assim, em que tempo nós estamos? Se perguntarmos para um adventista do sétimo dia, um cristão, o cristão vai responder, estamos no tempo do fim. Mas se você perguntar para alguém que não é cristão, ele vai dizer, estamos no século 21, 2025. Mas essa carta você percebe pela urgência que Paulo entendia que estávamos já próximo do breve retorno de Cristo. Mas olha que Cristo não voltou ainda, né? Desde a época que Paulo escreveu, Cristo não retornou. Claro que sabemos que Cristo retorna todos os dias para aqueles que descansam no Senhor, né? Mas vamos extrair alguns conselhos aqui. A gente vai ler e comentar 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Ele diz assim para Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. A primeira coisa aqui que é importante, amigos, lembrarmos é que Deus é justo. E conforme está descrito aqui na palavra de Deus, Paulo está dizendo que todos serão julgados, vivos ou mortos, né? Tanto os vivos como os mortos, tanto judeus como gentios, tanto os justos como os incrédulos, todos serão julgados por Deus, né? E Paulo lembra isso a Timóteo para que ele pregue a palavra de Deus, porque ele irá prestar contas ao Rei do Universo. Todos os cristãos irá prestar contas do que estamos fazendo ao nosso Senhor. Então, como pregadores da palavra de Deus, a gente é um embaixador do reino dos céus aqui nesta terra. Somos um porta-voz, temos a incumbência, né, de apresentar a mensagem do evangelho conforme está na palavra. Então, precisamos viver o assim diz o Senhor. Então, Paulo confirma para Timóteo que Cristo virá em breve, e essa deve ser a motivação para que ele pregue, mas que em meio às provações, dificuldades, ele tem que pregar a palavra de Deus, porque todos nós seremos julgados. Então, quando olhamos para o mundo em que estamos hoje, no século 21, as provações e dificuldades, parece que estamos perdendo a guerra, porque todo dia tem morrido muitas pessoas, e infelizmente muitas pessoas estão longe de Deus. Mas Paulo confirma que o reino de Deus ele é verdadeiro, em breve será estabelecido, porque diante de Deus, de Cristo, e há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, o reino de Deus está próximo. Peço a você com insistência. Outra coisa interessante, amigos, é que a palavra insistência aqui dá uma ideia de perseverar, de continuar. Só que no original do grego é a palavra diamarturamai, diamarturamai. Palavra um pouquinho difícil, mas que significa, amigos, dar testemunho. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, peço a você que dê testemunho. É interessante que a gente pense assim, não, peço a você com insistência, com a perseverança. Não, é que dê testemunho. Aí ele continua no verso 2, que pregue a palavra. Agora é insistência. Tanto é que aqui é uma palavra totalmente diferente no grego. É a palavra episteme. Então já é diferente, já é uma outra palavra. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Amigos, aqui Paulo traz um imperativo. Pregue a palavra. Devemos unicamente, amigos, pregar a palavra de Deus, né? Nos relacionarmos com o único Deus verdadeiro, né? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, né?
aquele que te chamou da onde você estava para vir agora para a luz, ele está dizendo, pregue a palavra. Se falamos de Cristo, falamos de vida eterna. Da nossa boca tem que sair bênçãos. Precisamos estar preparados para qualquer situação apresentar a verdade. É isso que Paulo está querendo dizer. Muitos talvez não irão ler a Bíblia, né? Talvez não terão a oportunidade de ler a Bíblia. E existe um jargão aí, né? Mas muitos irão ler a Bíblia através da sua vida. Porque sabemos, segundo Mateus 24:14, que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas muitos não terão acesso direto à Bíblia, mas irão ver o seu testemunho. Por isso que a primeira palavra é insistência, no sentido de dar testemunho. Porque muitas vezes a palavra pode não ser apenas pregada, aberta no livro, a Bíblia, mas sim a minha vida, exemplificando quem é Deus. Aí adiantando aqui o verso 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Amigos, Paulo não quer iludir nem mentir para Timóteo. E eu falei para vocês que essa carta ultrapassa os tempos, né? Ele não está escondendo isso. E o próprio Cristo também nunca escondeu isso de nós, né? Que no mundo teríamos as dificuldades. Mas Paulo está dizendo que virá um tempo difícil, aonde eles não suportarão. Perceba que hoje é difícil pregar a verdade e chamar o pecado pelo pecado, porque muitas vezes talvez isso pareça que machuque. Mas Paulo fala assim, ó, nós temos que, a palavra que nós pregamos, ela tem que corrigir, repreender, exortar, mas sempre com amor, mostrando a verdade. Fazer discípulos, que foi a ordem de Cristo, façam discípulos em todo o mundo, é um chamado que Paulo utiliza aqui para orientar Timóteo. Você vai ter tempos difíceis, eles se rodearão de uma sã doutrina, de uma própria doutrina de mestre, segundo a sua própria cobiça. Aqui cobiça é desejo. Você percebe hoje muitos buscando encontrar os seus desejos dentro do que é mais pertinente para mim, não buscando assim, diz o Senhor. Mas esse chamado para ser um pregador da palavra, para ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra, com o meu testemunho, ele não é feito porque eu fiz contas e cálculos e entendi que o momento é oportuno, porque oportunidade não tem quase nenhuma, né? Muito pelo contrário, o cenário mostra só dificuldades. Mas a questão é, você vai por causa do chamado feito por Deus. Então nós avançamos porque ele nos dá a garantia da vitória. Esse chamado para que pregue a palavra. E por fim, no verso 5, Paulo fala o seguinte: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nos últimos dias da pregação do evangelho que estamos vivendo agora, é cada vez mais difícil pregar a palavra. Mas Paulo mostra que o cenário ele nunca foi favorável à pregação do evangelho. Até porque o grande conflito ele começa antes de nós existirmos. Mas esse cenário de desinteresse, de relativismo, é um chamado de Deus a vivermos pela fé, né? Afinal de contas, ao aceitarmos a Cristo, eu tenho certeza que foi o primeiro passo de fé que você deu na sua vida. Então, o chamado de Paulo para Timóteo e que chega até nós é nos exortando que precisamos buscar realmente a orientação do Espírito Santo à nossa frente, que está ali à disposição para pregar a palavra, porque o inimigo ele sempre tentou atrapalhar, né? Nunca houve verdade nele, mas a missão devemos cumprir de levar o evangelho em qualquer situação. Então, Paulo mostra que isso sempre teve seus desafios. E fica algumas perguntas para nós na reflexão da carta de Timóteo, que Paulo escreve. As reflexões são retóricas, são perguntas que ficam para nós. Nós estamos sendo luz em qualquer lugar, em qualquer situação? Nós temos levado a mensagem da cruz a todos que estão ao nosso redor, as pessoas ao qual meus vizinhos, meus amigos, familiares têm visto em mim a Cristo? Eu acho que essa é a maior pergunta que precisa um cristão fazer na sua vida.
as pessoas ao meu redor têm visto Cristo através das minhas atitudes? Amigos, uma outra pergunta que fica é: temos buscado a presença de Deus todos os dias para sermos luz nesta terra? Sem a presença do Espírito Santo, nós vamos ficar presos apenas a habilidades humanas, a conceitos humanos, mas não iremos conseguir avançar com a pregação do Evangelho. É como remar, remar, remar e morrer ali na beira do mar. Sozinhos não podemos, mas com a presença de Cristo podemos. E a orientação de Paulo a Timóteo mostra isso, que Deus chamou a cada um de nós para ser esse embaixador. Ele sempre deixou claro que não seria fácil, mas nós não fazemos isso porque é fácil ou porque é difícil, mas fazemos isso porque Ele nos chamou, Deus nos chamou. Aqui a missão foi dada pelo aquele que começou e Ele que vai terminar. Então, que Papai do Céu possa, a cada dia, nos usar para sermos esse verdadeiro embaixador do Reino de Deus, para que a gente possa ir com insistência, como eu falei para vocês, dando um testemunho. Né? Vivemos hoje uma das gerações mais desafiadoras da história da humanidade, mas se Deus te colocou aqui neste momento, Ele não errou. Ele não errou em ter escolhido a mim e a você para vivermos no século 21, em 2025, para sermos o embaixador do Reino de Deus. Então, se Deus escolheu que nós nascêssemos nessa época para pregar para esta geração, Deus sabia que nós seríamos a opção correta para este momento. Então, eu peço a você com insistência, com o diamartorumai, né, que é dar testemunho para alguém, para que você pregue a palavra, insista, quanto quer seja oportuno ou não. Mas lembre-se, repreender, exortar, aconselhar, corrigir, tudo é com amor. Tudo é com amor. Porque muitas vezes acabamos querendo aconselhar, exortar e esquecemos do principal, amor. Porque Deus é amor. Que Deus possa ir abençoar cada um de nós e que através desses momentos de encontro matutino, despertar na madrugada, nós possamos encontrar a Deus, lembrando das orientações que Paulo deu a Timóteo, que seremos apresentados diante de um tribunal e devemos pregar somente a palavra. Claro que isso não deve ser a nossa motivação por um medo, mas sim entender que diante de Deus e de Jesus Cristo haverá um julgamento para todos nós e que devemos pregar a palavra em meio à dificuldade ou não, porque o que nos motiva não é o mundo desafiador que vivemos, e sim o que deve nos motivar é quem nos chamou. E Papai do Céu te chamou para este momento, para esta geração. Está difícil? Sim, está muito difícil. Cuidar dos nossos filhos, cuidar da geração que cada vez mais está doente, cuidar de pessoas, tem sido difícil, mas Deus te chamou para esse momento. E se Deus te chamou, tenha certeza que você serve a um Deus que não erra. Ele não erra em hipótese nenhuma. Ele continua sendo Deus. Que nós possamos ser aí embaixadores do Reino de Deus, levando essa mensagem de bênção e dividindo o pão da vida através do testemunho da minha vida. Né? Que você possa ser aí um grande arauto do Reino de Deus. Que Deus os abençoe. A gente faz uma oração, Mário? Nós teremos um louvor, depois retornamos com a sua fala final e oração, pastor. Tá bom. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã.
na frente dessa guerra existe um rei e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar meu Senhor e Rei. Louvado seja Deus. Pastor Felipe, muito obrigado pela palavra. Observe, irmãos, que tem sido realmente cada dia mais difícil, mais desafiador, né, pastor? Cada dia mais desafiador pregar o evangelho sem o Espírito Santo, amigo. Não tem como. Se torna mais difícil ainda, ou quase impossível. Por isso, a necessidade de estarmos clamando ao Senhor pelo Espírito Santo. Meus irmãos, Amém. essa graça de Deus repouse sobre você. A nossa gratidão, ao nosso querido pastor Felipe, que nos trouxe essa palavra. E a certeza, pastor, de que nós estamos no caminho certo, viu? Aquele que vem virá. Os desafios são grandes, porém maior do que os nossos desafios que estão à nossa frente é o Deus que nos chamou. Ele está à frente, ele nunca perdeu o controle, né, pastor, dessa igreja. Ele está conduzindo o seu rebanho.
que você e eu possamos se permitir ser instrumento, ser usado por Ele. Muito obrigado, pastor Felipe. O convite está aberto para que o senhor possa, em outra oportunidade, retornar aqui para falar conosco, trazendo a palavra de Deus. Lembre-se, queridos irmãos, encerrando a jornada de hoje, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus incrível, maravilhoso, agirá em favor de cada um de nós. Pastor Felipe, suas palavras finais, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Ok. Obrigado mais uma vez, Maria, pelo convite. Maria já tinha me comentado aí desse projeto, né, dos encontros presenciais também que teve em janeiro. Mas, amigos, terminar só com o texto do Caminho a Cristo, que diz assim, ó, Deus nos fala pela natureza, pela sua revelação, pela sua providência, pelo influxo de seu Espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele nosso coração, para ter vida e energias espirituais, cumpre estarmos em real comunhão com nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos, mas isto não é, no sentido amplo, comungar com Ele. Para, entretanto, comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa para lhe dizer acerca de nossa vida. Você percebe que precisamos ter um relacionamento com Deus tão íntimo, tão próximo, a ponto de realmente falarmos como aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo, que viraram ali para Nabucodonosor e falou assim, ó, se o meu Deus quiser me salvar, ele vai me salvar. Se ele não quiser, esteja certo, Senhor, que eu não vou me render e me ajoelhar perante aquela estátua. Eles não sabiam. Se a palavra de Deus nos deixa claro que as pessoas que mais confiaram em Deus não foram as que mais viram, foram as que mais tiveram fé. Por exemplo, o povo de Israel viu uma coluna de fogo, a nuvem durante o dia, os seus sapatos, a sola do pé não se acabaram, viram o mar sendo aberto. Mas as pessoas que mais confiaram foi, por exemplo, aquele velhinho que levou seu filho lá no altar para sacrificar. Foram esses jovens que foram jogados na fornalha. Então, os que mais viram, os que mais temeram, foram os que mais tiveram fé. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter Jesus como realmente o nosso melhor amigo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por este início de dia na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos otorgado de estarmos na Tua presença, Pai. Quantos queriam nesse momento estar compartilhando esse momento de oração, mas agora estão no leito de dor, estão com doenças emocionais, talvez tantas pessoas, e conheço algumas, Pai, que talvez agora está indo dormir agora, porque a noite toda ali com seus problemas emocionais e não conseguindo dormir, ansiedade, depressão, enfim, Senhor Deus, vários problemas. O cenário cada vez mais parece ser desafiador para a pregação do Evangelho. Mas temos que lembrar, somos chamados a pregar o Evangelho. Mas nós pregamos com a nossa vida, Pai, porque ser cristão adventista do 7º dia não é uma religião, e sim é um estilo de vida. É viver para pregar o Evangelho, ser um arauto, um embaixador do Reino dos Céus. Essa é a nossa maior necessidade, Senhor Deus. Buscar o batismo diário. E no dia de hoje, Senhor Deus, dia 27 de agosto, pedimos o batismo do Espírito Santo, porque esse pedido ele tem que ser diário, essa entrega tem que ser diária. O batismo é um só, é em águas, mas o batismo do Espírito Santo ele é diário, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a olharmos para como Paulo exortou a Timóteo. Você prega essa palavra não porque está fácil, ou porque vai te trazer retornos financeiros, ou porque vai te trazer bênçãos. Não, você faz isso porque aquele que te chamou das trevas, ele mandou você fazer. Fazemos isso porque o nosso Senhor nos chamou e nos convocou para essa grande missão. E possamos, Senhor Deus, sair no dia de hoje para as nossas atividades, mas acima de tudo estar conectado com o Senhor 24 horas. Como o texto lido do Caminho a Cristo, é preciso que tenhamos alguma coisa a lhe dizer acerca de nossa vida. Precisamos ter Cristo como nosso amigo. E hoje convidamos Ele mais uma vez para ser o nosso melhor amigo. Cuida de cada um aqui dos irmãos, Senhor Deus, ao qual participam desse momento. Eu tive a oportunidade de poder conhecer um pouco mais a Gildete e a Edna, Pai. E em nome de todo o grupo, eu apresento elas, Senhor Deus, que foram pessoas que eu estive na sala juntos.
a Gildete com os pedidos pelas suas filhas, a Eliana, a Carliana, a Orliana e a Sara. E a Edna também, que apresentou os seus pedidos no seu coração. Em nome delas, eu apresento todo este grupo, Senhor Deus. Que possamos ser batizados neste dia pelo Espírito Santo, sairmos para o nosso dia na Tua presença. Oramos em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém. Obrigado, pastor Filipe, mais uma vez. Um abraço carinhoso. Deus Valeu. continue te abençoando ricamente. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje. Grato a Deus por esse presente maravilhoso de termos acordados. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Fique na paz e na graça desse Deus maravilhoso, em nome de Jesus.